Governo Federal, Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura apresenta o primeiro Festival Arte Livre de Araçoiaba da Serra. Esse evento é realizado com recursos do Auxílio Emergencial Lei Aldir Blanc, número 14.017/2020. Viabilizado pelo Governo Federal, Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Prefeitura de Araçoiaba da Serra e Departamento de Cultura de Araçoiaba da Serra. Sejam bem-vindos a esse primeiro Festival Arte Livre de Araçoiaba da Serra. Com sua programação totalmente online e gratuita, você transforma a sala da tua casa em teu próprio teatro. Mini documentário, shows, teatro, workshop e muita diversidade cultural. Entre os dias 9 a 13 de fevereiro, sempre às 18 horas. Se inscreva nos nossos canais e venha com a gente. Você sabe o que é luthier ou luteria? Nós vamos assistir um mini documentário com o luthier Cleiton Oliveira, que apresenta essa arte de construção de instrumentos musicais. É uma arte que está presente em várias partes do mundo e nós vamos acompanhar nesse mini documentário a fabricação de um contrabaixo elétrico, que foi feito exclusivamente para o primeiro Festival Arte Livre de Araçoiaba da Serra. Você vai se surpreender com essa arte milenar que vem resistindo até os dias de hoje. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cleiton Oliveira, sou morador aqui da nossa linda cidade de Araçoiaba da Serra, moro no bairro Jundiacanga, onde nasci e fui criado. Sou apaixonado por esse lugar, pretendo nunca trocá-lo, né? O meu sossego do meu bairro. Sou de uma família tradicional aqui do bairro, acredito que seja uma das famílias que praticamente começou a povoar esse bairro aqui, né? Sou muito feliz. Eu sou luthier. Para quem não sabe, luthier é uma profissão muito antiga, na qual é o profissional que constrói instrumento musical. Eu costumo dizer que a gente é construtor de sonhos. Você sonha com um instrumento, a gente está aqui para construir. Aqui atrás de mim tem alguns instrumentos que eu fabriquei, né? Um violão, alguns contrabaixos. A gente vai, né? Eu convido vocês para acompanhar o vídeo que eu gravei, né? A gente vai estar fabricando um instrumento do zero. Estou ali no vídeo que vocês vão acompanhar um passo a passo, vamos dizer assim, de cada processo, né? Que a gente faz para chegar num instrumento pronto. A gente vai estar fabricando esse instrumento aqui, ó, né? A gente vai estar fazendo ele do zero, né? E eu espero que vocês gostem, né? São 15 dias de filmagem, né? Muitas horas, né? E eu tive que resumir em apenas aí 45, 50 minutos aí, que foi o tempo determinado para a gente fazer isso daí, tá? Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês curtam esse vídeo, né? É uma arte, é um dom, né? O dom de transformar as coisas. E bora lá! Eu vou tentar no meio do vídeo explicando, né, os processos que eu estou fazendo. Eu vou tentar explicar mais ou menos aquilo que eu estou fazendo e o porquê daquilo, né? Eu espero que vocês entendam, espero que vocês possa chamar a atenção de vocês para essa profissão, né? E eu acredito que é isso. Viva a nossa arte, viva a nossa música e vamos lá, bora pro vídeo, espero que vocês gostem. No primeiro processo, a gente faz toda a escolha da madeira, que eu acredito ser o principal processo de todo esse trabalho. A madeira, né, que a gente está usando para fazer esse instrumento, eu escolhi uma madeira 100% brasileira, né? A gente vai fazer o corpo desse instrumento em cedro rosa, o top em embuia, a escala em pau-ferro, o braço em marfim, né? Nesse momento no vídeo aí eu estou abrindo uma madeira chamada Gonçalo Alves, ou muitos conhecem por Muracatiara, né? A gente está desdobrando ela na serra fita para preparar para fazer o braço do instrumento, né? Cada passo, cada máquina, né, tem sua atenção, a gente tem que
trabalhar com muito cuidado, né? Com muita atenção. Ali vocês puderam ver que eu estava passando a madeira na plana. Isso é um marfim, essa madeira branca, madeira bonita, né? Eu estava planando ela para que ela tirasse todas as imperfeições, que ela ficasse bonita, né? Limpinha, tudo certo. Depois que a gente faz toda a preparação da madeira, a gente vai abrir, refilar a madeira, cortar alguns sarrafinhos, né? Alguns filetes dela, para fazer o nosso braço, né? Esse braço eu optei por fazer um braço de 5 peças. Vocês vão entender que a gente usa longarinas no meio do instrumento, ó, conforme vocês podem ver no vídeo. Aí isso é um braço de 5 peças, né? Onde eu coloco algumas, são 3 peças de marfim e 2 peças de muracatiara ou Gonçalo Alves, que é uma madeira mais densa, mais dura, né? E isso faz com que a estabilidade do instrumento, do braço, fique melhor. Depois desse processo a gente reserva ela lá e a gente vai fazer a parte do corpo. Aí eu estou planando um cedro rosa, né? Deixando ele nas medidas que eu utilizo para fabricar, para a gente poder ir para a parte da colagem. Agora é bastante. A colagem é um dos trabalhos que mais demora, né? Porque não é só basta colar uma peça na outra, mas sim tem que esperar, né? A cura da cola, que geralmente leva de 24 a 48 horas, dependendo do tempo, né? Da temperatura que a gente está trabalhando, da umidade e tudo mais. Aí eu estou colando um que a gente chama de top. O top é o que vai dar a beleza do instrumento. Vocês podem ver que é tudo madeira. Essa madeira é uma embuia, né, que eu já tinha aberto ela, que ela é como se fosse o corpo aí, né? Eu compro geralmente a viga da madeira e depois eu vou lá na serra-fita, conforme vocês viram, e eu vou refilando, tirando esses filetezinhos aí para a gente chegar na espessura ideal. Todas as madeiras que eu compro, quero deixar frisado, é certificada, é pelo IBAMA, tudo certinho, a gente tem tudo, toda papelada, tudo certinho aqui. Aqui nada é contra a lei, tá? Depois do processo que a gente passa a cola, agora a gente vai prensar. Essa parte eu tô fazendo, né? A gente usa esses sargentos, no qual a gente vai prensar essa madeira e vai deixar ela descansando lá até a cura da cola por 24 horas, dependendo do projeto que a gente vai fazer. Vocês podem ver que é bastante sargento, é bastante prensa, para que ela fique bem certinha, tudo bem encaixadinho, bem coladinho. Agora a gente vai para a parte do braço. Vocês vão entender que o filete que eu falei que a gente está fazendo em 5 peças, 5 colagens diferentes. Aí a gente passa a cola. Essa é a melhor parte, pessoal, que a parte de passar cola é divertido. Lembra tempo de escola. Então a gente passa a cola, vem com um filetezinho, ó, daquela madeira que vocês viram a gente no começo abrindo aquela viga, aquele quadrado, né, grande. A gente tirou 2 filetezinhos desse tamanho, né? Logicamente a madeira sobra e a gente vai utilizando para outros projetos. Aí é o processo que a gente está falando. Passar primeiro em uma, agora a gente vai passar na outra e vai passar isso aí, a cola, nas 5 peças. Lembrando que isso daí é uma cola especial, não é uma qualquer cola, é uma cola que é resistente à umidade, resistente à água, é uma cola que ela é mais forte do que a própria madeira. Então, no caso, você quebra a madeira, mas a cola não descola. Eu estou deixando esse processo um pouquinho mais longo para vocês entenderem como que é a colagem desse braço de 5 peças. No final do vídeo eu vou mostrar para vocês o instrumento pronto, detalhes de tudo isso que a gente está fazendo. Feito passando a cola em tudo, a gente vai agora, né, para prensar ela de novo. Prensar ela também, né? A gente usa vários sargentos para tudo ficar bem apertado, bem certinho. Depois, passadas 24 horas, conforme eu tinha explicado da cura da cola, a gente vai para a parte da colagem. Esse daí é aquele parte do corpo de cedro rosa e embuia, né, que eles já colou, já tirei da prensa. E agora a gente vai colar de face, né, que é para emendar, para dar a largura do corpo que a gente precisa, né? A largura do instrumento, do corpo do instrumento. Essa daí é uma parte importante porque a gente tem que colar as fibras da madeira, elas têm que meio que
cruzar. Então elas se cruzam nessa colagem para que não empene o corpo, né? Para que na movimentação do tempo, madeira é viva, né? Toda madeira é viva, como a gente fala. E tipo, com umidade, ela movimenta para lá e para cá e acaba, né? Quando você faz esse tipo de colagem, você acaba travando, né? Ela não vai ter esse problema. Esse processo é um processo muito importante. É um processo que a gente está trabalhando à escala. A escala do instrumento é onde vai os trastes, né? Vocês vão, no decorrer do vídeo, eu sei que tem algumas coisas aqui que é meio complicada, mas no decorrer do vídeo vocês vão entendendo. Isso daí é uma máquina que eu fiz, que é uma serra bem fininha, com menos de 1 milímetro, né? E a gente vai cortar 24 vezes, a gente vai passar na máquina. E aí a gente vai ter esse resultado aí. Essa medida, ela é muito importante. Essa medida ela é muito importante porque se não tiver a medida ideal, a medida correta, o seu instrumento não vai afinar, não vai dar certo, né? Cada casa é uma medida exata, tem décimos e décimos de milímetro ali, então você tem que estar exato para que possa seu instrumento afinar e tudo ficar bem, de acordo com o instrumento, de acordo com a tocabilidade e tudo. Esse é uma das coisas mais importantes que tem para fabricar um instrumento. Não adianta você fabricar um instrumento tudo torto, que ele não vai afinar, não vai te dar o som, né? Por isso que a gente usa uma régua que já tem todas as medidas, ela é feita, né, numa máquina de corte a laser e tudo mais, então as medidas são tudo bem certas, numa CNC, e por isso que ela fica bem perfeita. Feito a escala, a gente vai seguir o processo. Agora a gente vai pegar o braço do instrumento, aquele que a gente tinha colado, a gente vai abrir e tirar, né, todo o sargento. E agora a gente vai refilar esse braço e vamos deixar ele, a gente vai planar, né, melhor dizendo, e vamos deixar ele na espessura que a gente precisa para fazer o braço do instrumento. Essa é um desengrosso, né, é pequeno, mas me serve bem. Agora a gente mede, né, eu geralmente deixo os braços do meu instrumento com uma espessura de 2 a 2,1 milímetro. Essa parte é uma parte que a gente é um corte em ângulo, né, que a gente vai fazer no headstock. Headstock é a mão do instrumento, a pala, é onde segura as tarraxas, aonde as tarraxas aonde você afina o seu instrumento. Então a gente faz um corte em ângulo. Esse é um corte de 14 graus que eu utilizo nos meus instrumentos, né? E a gente faz esse corte para fazer a caída da mão no instrumento. Aqui está a escala e o instrumento tem um grau de inclinação. Agora vem a parte que a gente vai fazendo, a parte da plana manual, né? A gente tem que deixar isso tudo bem retinho para na hora da colagem ficar uma colagem perfeita. O tensor do instrumento, ele vai no meio do braço, né? Ele passa no meio do braço e ele serve para tirar qualquer curvatura que o braço vai ter. Porque se você imagine que você tem 4 cordas fazendo força, 4, 6, no caso desse instrumento aqui, ó, são 6 cordas fazendo força e puxando o braço do instrumento para frente. Então isso faz com que o braço acabe tendo uma curvatura. E para isso o tensor, ele serve porque a hora que você aperta ele sentido horário, ele vai fazer com que o braço, né, ele está dentro do braço, ele vai fazer com que o braço volte para o lugar na posição reta. Conforme vocês podem ver no vídeo, né, ele acaba torcendo e depois você solta o parafuso e ele volta. Para isso que ele serve. Agora a gente tem que fazer a cavidade para acoplar esse tensor. Aí a gente usa uma tupia manual, né? A gente vai fazer um risco bem no centro, né? A gente vai fazer uma cavidade bem no centro do braço do instrumento para colocar o tensor no lugar. É um serviço que tem que ser muita precisão, pessoal. O trabalho de luthier não é um trabalho que você pode fazer de qualquer forma. Assim, na verdade, todos os trabalhos a gente tem que fazer com carinho, né? Com perfeição, com dedicação, né? Mas o nosso é um processo que você não pode errar, porque se você errar, você acaba perdendo,
né, o material e você vai ter que começar a fazer tudo de novo. Depois de feito, olha lá, ó. Ele vem e você encaixa ele no meio do instrumento. Aí eu estou fazendo a escala, né, colocando a escala, a gente não está colando ainda, é apenas para verificação se está tudo encaixado, tudo perfeitinho, na onde deveria estar. Agora a gente vai pegar aquele processo que a gente estava fazendo, que é da mão do instrumento, né, ter o ângulo, e agora a gente vai colar. Esse preguinho, ele ajuda na fixação, porque quando você passa cola, ela acaba deslizando muito. Então os preguinhos ajudam sempre a segurar para a gente poder colocar o sargento, né, para poder prensar. Então a gente coloca o sargento, sempre bastante sargento, porque tem que estar muito bem prensado. E vai lá de novo e vai ficar lá suas 24, 48 horas secando lá essa cola. Enquanto isso, a gente vai pegar, né, aquele outro material que a gente colocou, que é do corpo. Eu vou desenhar, né? Eu tenho esse gabarito que eu fiz, é um modelo que eu criei, que é o instrumento aqui que a gente está falando, né? E a gente vai desenhar e a gente vai contornar esse corpo na serra-fita. Outro serviço que tem que ter muito cuidado, porque se você errar o corte, você acaba perdendo, né, o material, você não vai ter mais o que a gente chama de shape, né, o contorno, tudo certinho do instrumento. É um trabalho que é muito cuidado, até por ser perigoso, né, você está trabalhando muito próximo à serra, né, então é muito cuidado em cada processo, né. Todos os processos envolvem máquinas, né. Antigamente era tudo feito à mão, né, os primeiros luthiers que surgiram, todos fabricavam à mão, mas as máquinas estão aí para nos ajudar, né? Ajudar no processo, ajudar né? A demanda é muito alta, então você tem que ter recursos, né? Depois de cortado, a gente vai fazer uma lixagem em cada lado do instrumento, né? Esse processo de lixa é um processo muito importante, porque ele vai tirar qualquer curvatura que tem no tampo, no fundo do instrumento, para deixar tudo plano, tudo reto. Essa daí é uma máquina que a gente chama de calibradora. Ela é uma lixa que está rodando ali em cima. Mais uma vez, vocês podem notar que tem que tomar um certo cuidado, né, porque a mão da gente chega bem perto, mas com cuidado, com paciência, tudo dá certo. Aí, depois de feito isso, a gente vai voltar lá para a bancada. Vamos colar o gabarito, né, o que a gente desenhou, e a gente vai contornar o corpo com uma tupia. Né? A tupia também é uma máquina perigosa, uma máquina que você tem que tomar cuidado, porque se você dá uma vacilada, ela vai fazer um corte que você não desejaria. E aí, mais uma vez, você perde trabalho, você tem que fazer tudo de novo. E aí a gente vai contornar o corpo todo do instrumento. Toda tupia, ela deixa algum tipo de marca, né? A marca da faca, ela tem duas, como se fosse duas lâminas, né? Uma de cada lado, para ela cortar. E aí a gente usa a lixadeira de rolo. Essa é uma lixadeira de rolo oscilante. Contornar todo o contorno do instrumento. Agora, a gente vai fazer os cortes das cavidades, né? Aí a gente vai fazer a cavidade onde vai encaixar o braço, que a gente chama de tróculo, né? Isso é um gabarito, né, que eu tenho, que ele já é na medida correta do braço, que o braço vai encaixar perfeitinho ali. A gente vai fazer todo esse contorno com muito cuidado. Tem uma medida de profundidade ideal. Cada luthier trabalha com uma, né? E a gente vai fazendo com muita paciência tudo isso daí, pessoal. É muito detalhe, é muito processo, né? Então, é muita dedicação que você tem para fazer um instrumento, né? Por isso que é um trabalho prazeroso. Você vê uma madeira praticamente do nada, né? Surgir um instrumento aí.
Agora a gente está fazendo a cavidade do captador. Captador é onde capta o som do instrumento. Como é um instrumento que não é acústico igual um violão, ele tem a necessidade de ter os captadores. Essa parte é a parte que a gente faz a cavidade, que vai acoplar um circuito, que a gente chama de pré-amplificador. É um circuito que também eu fabrico, né, aqui na minha oficina. Não sou engenheiro eletrônico, apenas curioso, né, e aprendi a fazer esse circuito, onde a gente tem ali os volumes do instrumento e a gente pode equalizar o grave, o médio e o agudo. Primeiro eu vou na furadeira de bancada, faço essa cavidade e depois eu vou na tupia para fazer toda a parte detalhada, né, para ela ficar tudo perfeitinho de novo. A gente vai tirando com muito cuidado. A gente não pode errar, é um processo que realmente tem que ter muito cuidado. Pronto, a gente acerta a cavidade. Agora eu estou fazendo o encaixe da tampa para tampar aquela cavidade que tem ali, né? Que a gente não pode deixar aquilo ali aberto. Até porque vai componentes eletrônicos e tem que ficar bonitinho, né? Fechado. E esse é o resultado final. Agora, pessoal, é um momento que você tem que usar a sua criatividade. É um momento que você desenha algumas linhas, né, no qual você imagina seu instrumento, que você quer fazer alguns contornos, né, para deixar ele mais com uma estética bonita, não deixar tão reto. Agora é a hora que entra a força no braço. Pega uma grosa e vai ser feliz fazendo as linhas aquelas linhas que eu desenhei. São linhas que eu vou seguir, né, como parâmetro. São minhas medidas. E aí você vai lixando até você entrar, né, até estar de acordo com aquilo que você imaginou. E a gente continua com a grosa, né? A gente vai fazendo até ficar no ponto ideal. Agora a gente vem, né? Eu venho com uma lixadeira, né, orbital. E agora a gente vai acertando, né, deixando bonito. Conforme você vai lixando, a madeira vai ganhando forma, tirando os riscos e vai te dando essa beleza natural que é a nossa madeira. Olha que embuia bonita. Naquele bloco virou isso daí. É muito importante a escolha da madeira. O timbre que ela vai proporcionar, tudo isso tá unido, né? Essa é uma parte que a gente tira os cantos, né? Essa é uma máquina, uma outra tupia. Uma tupia que eu fiz essa adaptação, né? Uma tupia para ficar uma tupia superior, né? E aí é uma frezinha redonda que tem pra gente fazer esses contornos aí, ó. Tentei filmar nesse detalhe para que vocês tenham noção. A minha mão não tá perto aí não, pessoal. Parece que tá, mas não tá não. Agora a gente vai fazer o contorno de conforto, que chama. É onde fica o conforto ali, encostado na barriga de muitos. E lixa de novo. O processo de lixa são muitos, pessoal. Então, é muita lixa. A gente começa com uma lixa de 60, 80, 120, 180, 220, 320, lixa na mão, lixa na lixadeira orbital, lixa com taco, lixa tudo. O processo de lixa são muitos, né? Ele que vai dar esse destaque em tudo, né? Agora bora para continuar o braço. Depois de colado a parte da mão do braço, a gente vai colar a escala, né? A gente já preparou a escala, né? Enquanto isso a gente estava fazendo o corpo, a gente encaixa o tensor,
passa a cola em tudo novamente. A parte do corpo não precisa mais, né? A parte do corpo já está praticamente pronta. Mas ainda tem a parte do braço para a gente fazer. Então agora a gente vai colar a escala. São bastante sargentos de novo. Toda colagem, o processo de colagem, ele tem que ser bem perfeito. Ele tem que estar bem prensado. Depois das 24 horas, bora tirar todos os sargentos. E aí a gente já tem toda a parte de colagem, né, do braço, tudo certo. Essa é a parte do headstock da mão do instrumento, que a gente fez aquele corte em ângulo, conforme vocês podem ver. E agora a gente vai para a última colagem do instrumento, que isso daí é um espelho. Essa madeira que eu estou colando é a mesma madeira da que a gente usou no top, né? A gente corta um pedaço para ficar tudo bem igualzinho, né? Ela que vai dar o detalhe lá na mão, lá no headstock. E aí a gente cola os preguinhos de novo para ajudar a segurar no lugar. Senão não tem como colar, ele corre demais, fica difícil. Mais sargento. Mas prometo que essa é a última colagem, pessoal. Depois do tempo de cura da cola, a gente vai cortar. A gente vai cortar o formato do headstock, né, que a gente está fazendo. Esse é um baixo de 4 cordas, né? Então agora a gente vai passar na tupia, né, conforme vocês podem ver. A gente vai contornar para deixar tudo bem bonito, né? Que os cortes, eles ficam um pouco não, né? Fica bastante torto. E aí agora a gente vem com a tupia para endireitar. E depois vamos lixar. Essa é uma parte que a gente lixa a parte de trás do headstock. Essa é uma parte porque o headstock ele tem uma medida certa para ficar, para fazer o acabamento. Então a gente vai na lixadeira e lixa até chegar na medida ideal. Esse furo que eu estou fazendo é o furo onde vai ser encaixado, né, colocado as tarraxas do instrumento. Tarraxas são pecinhas que faz a afinação do instrumento, é onde você aperta, né, onde você estica as cordas ou afrouxa para estar na afinação. Como é um baixo de 4 cordas, a gente vai fazer 4 furos. Também tem a medida exata da broca, né, tudo certinho. Agora a gente vai tupiar o braço do instrumento para deixar tudo bem certinho, né? Tudo aí tem sua medida, tudo tem sua medida, tudo tem que tá perfeito. A gente já tinha preparado a escala, né, para fazer. E aí, se tudo der certo, o braço é para encaixar com um pouquinho de pressão perfeitamente no instrumento. E aí a gente já tem quase um instrumento. Então todo esse processo que a gente fez tá aí. Aí eu estou mostrando para vocês um gabarito no qual a gente vai fazer o shape do braço. O shape do braço é a curvatura que tem atrás do braço. Já fiz muito na mão, muito na grosa, e hoje eu tenho uma fresa um pouco maior, no qual ela já me faz o shape. Pro vídeo eu ia gravar fazendo o shape à moda antiga, mas como o meu tempo é muito curto, né, então tenho bastante coisa para fazer, então acabei fazendo aí na tupia. Mas alguns detalhes não tem como fugir. Alguns detalhes a gente tem que ir na grosa, braço de novo. Antigamente eu fazia o braço todo assim, ó. Agora eu tenho essa fresa aí que me ajuda, né? Já me antecipa bastante tempo. E aí, com muito carinho, muita dedicação, a gente vai fazendo esse processo todo aí, ó, para deixar tudo bem bonitinho. Tudo aquilo que era quadrado, né, retângulo, tudo não tinha curva, acaba se tornando com esses acabamentos, acaba ficando com esses acabamentos, né? Aí é onde vai encaixar o corpo, né, do instrumento. Alguns processos são um pouco demorados. E a gente vai com a lixa, conferindo tudo certinho.
Lixa tudo de novo. Agora a gente vai começar a temporada de lixa, pessoal. É uma temporada que vai longe. São muitas e muitas lixas. Esse é um processo interessante e muito importante. Toda a escala do instrumento ela tem que ter uma curvatura. Eu aqui, os meus instrumentos, eu uso uma curvatura de 20 polegadas, que chama, né? Então o braço ele fica, a parte dos trastes, onde vai os trastes, ele fica um pouquinho redondo ali. Isso facilita na tocabilidade. Depois de lixado, a gente lixa aí com a lixa até a lixa 800, mais ou menos. E agora é hora de dar uma hidratadinha na escala, né? Passa um óleozinho especial, que a gente usa para fazer a escala. E vocês vão ver que esse óleo já faz com que a madeira mude completamente. Ela dá esse brilho e aí a gente tem uma escala pronta para receber os trastes. Os trastes são esses ferrinhos que a gente usa, né, que a gente vai colocar no instrumento. É um instrumento que a gente chama que é um instrumento temperado, né, instrumento que tem traste. Então é para você localizar no instrumento, né, as notas no braço do instrumento. Aquele primeiro corte que a gente fez, 24 cortes na serra, é para fazer esse encaixe aí. A gente corta todos os trastes e agora vem refazendo, né, alguns cortes, né, conforme você vai lixando. O corte ele tem uma profundidade ideal, senão não encaixa o pezinho do traste. E agora a gente vem com muito cuidado, martelando tudo. Você imagina depois de pronto, a escala lixada, já no jeito, você erra uma martelada aí, aí você tem que começar tudo de novo. Às vezes só a lixa já não vai resolver mais, às vezes você tem que começar, você vai ter que tirar e colocar uma outra escala aí. Imagina o processo, por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Fica sempre algumas pontas, né, do traste. E aí a gente vai cortando, depois de tudo cortado, a gente vai lixar, vai limar, né? Com essas limas aí que a gente encontra aí para limar enxada. A gente utiliza limas aqui também para fazer esse acabamento. A gente lixa tudo. E agora a gente, como o traste ele fica reto, na parte da lateral do braço, a gente precisa dar uma inclinaçãozinha para ele. Eu dou uma inclinação de 25 graus. Para ficar perfeitinho. E depois de tudo feito, fica dessa forma aí, ó. Aí a gente tem um braço do instrumento. Essa é uma parte que a gente coloca a marcação na escala, a marcação do lado de cima, né? Do lado da lateral que você vai estar olhando para a escala. É uma marcação que a gente coloca uma pequena bolinha, né? Que é para localizar o braço. Ela tem as medidas certas, né? É o local certo para se colocar. É onde marca as principais notas, né? Vamos dizer assim. Todas as notas são principais, mas assim que as casas certas, as notas principais. Tudo tem que estar bem centralizado entre um traste e outro, para ficar essa marcação. É um trabalho também demorado, que você tem que medir tudo, né? Bolinha por bolinha. A gente fura, para depois vir com o material que a gente vai colocar ali para ficar marcando. É um material que tem que diferenciar da cor da escala. No caso aí a gente está usando um material branco. Ficou tudo furado e a gente vem com o materialzinho. Aí você pega o alicate de cortar a unha de cutícula, né, da sua esposa, ela fica brava, ela nem sabe que está aí. E a gente usa para cortar. E depois a gente faz todo o acabamento. Cada processo, pessoal, demora muito. Aí no vídeo vocês estão vendo que eu sempre estou cortando partes, né? Mas aqui demora bastante. Cada processo é muito tempo, é muito longo. E aí está o resultado final. Agora a gente vai começar, como eu falei, a temporada de lixa. Vamos lixando tudo, deixando tudo bem niveladinho, tudo bem certinho, tudo bem redondinho. Aquela assinatura do luthier que não pode faltar, para a gente saber o dia que foi feito. Ó, dia 13/1 foi o dia que eu fiz o braço. Essa é a minha logomarca. Também é
indispensável, tem que ter o trabalho que a gente tem para fazer, a gente merece ser reconhecido. E agora a gente tem praticamente um instrumento pronto para o acabamento. E aí está. Toda essa madeira. Tudo que vocês estão vendo no vídeo, pessoal, é o mesmo instrumento, desde o princípio. Eu quis fazer isso, né, quando me convidaram para fazer esse mini documentário. Eu quis fazer isso para mostrar realmente como é um instrumento, desde o princípio. Espero que vocês estejam comigo ainda, assistindo, né? Eu sei que é muita conversa, muito detalhe. Até peço desculpa porque não sou nenhum youtuber, né? Aqui é tudo improvisado, nunca gravei vídeo. Mas a gente está tentando fazer esse projeto aí para vocês, né? Tô tentando fazer com o maior carinho do mundo, né? Com muito amor aí. Espero que vocês tenham gostado até aqui. Mas tem mais vídeo aí pra gente assistir. Finalmente, depois de tudo isso, chega a parte do acabamento. Essa primeira parte a gente faz no pincel, porque isso daí serve para tampar todos os poros da madeira. Olha que legal essa parte aí, ó. Como a madeira ela fica viva. Ela realça todas as cores, né, da madeira. Esse é um fundo que a gente está usando. Para esse instrumento, como a gente estava com o tempo curto, eu escolhi um acabamento fosco, de verniz fosco. Depois de feito o acabamento, né, para a gente deixar tudo bem lisinho, a gente tem que lixar novamente. Eu lixo com uma lixa fina para poder receber o verniz. E agora a gente vem envernizando tudo. Esse processo é um outro processo longo. Ele não é só uma demão de verniz. Aí vocês vão ver uma demão, mas são pelo menos 3 a 4 dias de verniz. Depois de tudo pronto, verniz seco, a gente vem para a bancada de montagem. Nesse momento eu estou conferindo traste a traste. Ele tem que ficar todos retos. Não pode ficar entre 3 trastes, um ficar um pouquinho mais levantado. Ele vai chamar o que a gente chama de trastejamento. A nota não vai sair. Então você tem que conferir um por um. E se tiver um mais alto, você tem que limar até ele ficar os 3 perfeitinho. Conforme você lima, o traste ele é redondo, a parte de cima. Quando você lima, ele é chata. E aquela é uma ferramenta onde que eu uso para fazer a parte arredondar o traste para tentar ficar o mais próximo do original. E aí chega a parte da montagem, enfim a parte da montagem. Essas são as tarraxas que a gente está usando. Escolhi a cor preta para ficar tudo bem bonito, destacar no instrumento. Essa é uma parte importante também, é uma parte que a gente chama de blindagem. Ela vai fazer com que seu instrumento não tenha nenhum tipo de ruído, interferência, né, elétrica. Ela vai fazer seu instrumento ficar totalmente silencioso. Aí eu estou passando um fiozinho que é o fio terra, que a gente chama, que é o aterramento, né, de todo o instrumento. Ele que vai isolar, né, os ruídos para não ter ruído também. Aí eu estou colocando a ponte do instrumento, tudo também medido, tudo tem que ter uma distância correta. Não pode ser em qualquer lugar. Você tem que medir tudo antes. Tem processos que eu não filmei porque é muito longo, né? Mas já dá para vocês terem a noção de como é feito, né? Esses são os captadores que a gente vai acoplar naquelas cavidades que a gente fez lá no começo do vídeo. Parafusa tudo para tudo ficar no lugar, com muito cuidado. Você imagina com uma ponta bem fininha aí que a gente está fazendo parafusando. Se você errar, vacilou, vai no corpo, você perde todo o seu serviço. Esse é um processo também que a gente chama de nut, é a pestana, essa pecinha branca que eu estou limando aí. É uma peça feita de osso de boi,
né, que eu mesmo faço aqui. A gente pega da canela do boi, corta, deixa quadradinha, retangular, né? E depois essa da parte onde faz a parte da separação das cordas. Esse é o circuito que eu falei, né, o pré-amplificador que eu fabrico. Esse foi um que eu fabriquei. Esse circuito tem volume, grave, médio e agudo. Então você já tem uma regulagem antes de chegar no amplificador que é onde vai sair o som. E aí o instrumento vai ganhando vida, né? Ganhando forma final, né? A gente tira. Agora a gente vai colocar a tampinha que eu falei para esconder tudo ficar bonitinho. Os últimos detalhes. E agora a gente vai ver se tudo correu bem, tudo deu certo, é para o instrumento funcionar. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham ficado aí até o final, assistido o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado do meu trabalho, de conhecer um pouquinho mais da luteria. Queria ter mais tempo para poder mostrar detalhes, né, mais precisos, mas acredito que vocês já tenham uma boa noção de como eu fabrico meus instrumentos. Agradeço a companhia de cada um de vocês que ficou aí até o final. Obrigado. Obrigado a todos que estão participando desse festival de arte, né, aqui da nossa cidade. Obrigado ao pessoal que me convidou. E é isso aí, pessoal. Viva a nossa arte, viva a nossa música, né? E tamo junto sempre. E aqui tá o instrumento que a gente fabricou nesse vídeo aí. E é isso aí. Obrigado mais uma vez e fica com Deus e até a próxima. Valeu, pessoal!